Bom dia, galera do terceiro ano. Estamos aqui mais uma vez. Lembrando, né? Infelizmente coloquei no grupo, mas vou ressaltar aqui. Infelizmente, até por conta desse tempo, né, nós estamos fazendo gravada, tá? Mas assim, anota lá nos comentários, né? Se tiver dúvida. Lembrando que nos comentários, né, do vídeo, vocês vão colocar o nome e o número de vocês para servir como chamada. E se tiver alguma dúvida, coloca lá, a gente procura ressarcir, tá legal? Hoje, aula 7, página 325, tá? Página 325 da apostila 2, a gente vai falar de movimentos migratórios, né? Eu lembro que ano passado, né, nós começamos quando estudamos aí movimentos populacionais, eu coloquei algumas definições que a gente não poderia esquecer, até a título de poder trabalhar aí com os aspectos populacionais. Então, entre as definições mais comuns, né, a gente sabe que migração são movimentos populacionais, né, e esse movimento populacional ele vai se subdividir em dois aspectos, né? Emigração e imigração. Emigração, com E, é a saída das pessoas de um determinado lugar. Imigração é a entrada das pessoas num determinado lugar. Quando a gente fala de movimentos migratórios, esses movimentos eles podem ser internos e externos. Então, lá na página 325 da apostila de vocês, fala lá sobre movimentos migratórios e que eles correspondem aos deslocamentos humanos que ocorrem entre diferentes localidades, motivados por fatores de atratividade e repulsividade. O que é essa atratividade e repulsividade? Quando nós estudamos lá indústria, né, no passado também, eu falei que os fatores locacionais são os fatores que atraem as pessoas por uma determinada região. E o oposto dos fatores locacionais são o que nós chamamos de fatores de repulsividade. São fatores que repelem as pessoas de determinadas regiões. Tá claro isso? Então vamos lá. As causas das migrações atuais, né? Vou falar um pouquinho aqui e depois eu volto lá para a postura de vocês. Toda pessoa que muda, né, ela vislumbra uma condição de vida melhor. Então, os movimentos migratórios atuais, eles podem se relacionar em duas causas. Primeira, a busca por melhores condições de vida. Segundo, a fuga de regiões que vivem em constante conflito. Vou falar da primeira, melhores condições de vida. Essa busca por melhores condições de vida, ela se caracteriza, né, caracteriza esses deslocamentos populacionais que são provocados pela miséria, né, que se concentra em algumas partes do mundo. Convém lembrá-los que a situação, a condição de miséria e pobreza não é um privilégio só do nosso país, não, tá? Isso ocorre em todos os países do mundo, só que alguns com maior incidência, outros com menores incidência. Então, portanto, essa busca por melhores condições de vida, ela tem um caráter econômico, que é constituída por fluxos ocorrentes migratórios de países pobres para países ricos, né? Vou dar o um exemplo aí, na década de 60, né? Na Europa Mediterrânea, as pessoas saíam da Europa Mediterrânea e iam para a Europa Ocidental, né? Hoje, isso eu estou falando da década de 60, hoje as pessoas saem do norte da África para os países europeus, né? Algumas saem da América Latina e vão para os Estados Unidos, Canadá e assim sucessivamente, né? Essas migrações, elas são vistas como efeito colateral mais perverso da globalização. O que é um efeito colateral mais perverso da globalização, professor? É quando a pessoa vê que no seu país, né, na sua nação, no seu lugar de origem, não existe possibilidade para crescer, para manter-se de maneira digna, então a pessoa procura migrar para outro lugar onde ofereça uma subcondição,
com um salário melhor. Por que subcondição com salário melhor? Quando a pessoa sair daqui, se ela não tiver uma qualificação, uma mão de obra especializada, consequentemente lá ela vai trabalhar em subemprego. Só que o subemprego lá paga-se melhor, né, do que qualquer outro emprego aqui. Tá? Então, por conta disso, as pessoas migram, saem dos seus lugares de origem e vão para outros lugares. O segundo fator, e não menos importante, é a fuga, né? Eu falei que o primeiro é por melhores condições de vida e o segundo é a fuga de regiões que estão apresentando algum tipo de conflito. Então, essas migrações, elas são provocadas por quê? Por guerras locais que têm uma motivação política bélica, né? Quando eu digo motivação política bélica, é alguma coisa administrativa que não está dando certo, e aí uma guerra interna, né, ela é quase que inevitável. Então as pessoas acabam saindo desses lugares. E quando as pessoas saem desses lugares, elas constituem, né, o que nós chamamos aí um verdadeiro êxodo para os países que recebem o que nós chamamos de refugiados. Esses deslocamentos, eles ocorrem, gente, por uma questão de sobrevivência às perseguições motivadas por conflitos, seja de ordem étnica, seja as atrocidades cometidas contra as populações civis, etc. Os exemplos mais recentes, né, foram os que ocorreram aí na Bósnia, na Herzegovina e em Kosovo, tá legal? Quanto ao continente africano, né, que desencandeia aí a maior quantidade de movimentos migratórios, lá são legiões de refugiados, né, que vagam pelo espaço do próprio local à procura de abrigo, fugindo das guerras tribais, das guerras civis, das instabilidades políticas, das questões raciais e até mesmo das religiosas e dos golpes militares. Então a África é quase que um problema, o continente africano é quase que uma área de repulsão, mas essa repulsão é de região para região que ocorre internamente. Vamos falar um pouquinho de área de repulsão e área de atração. Hoje, né, no mundo, nós podemos identificar algumas áreas com características de repulsão, ou seja, países emissores, né, e também de atração, que é países receptores. Países emissores são os países que emitem os migrantes, e os países receptores são aqueles que recebem os migrantes. Então, no espaço terrestre, levam milhares de pessoas a se deslocar, né? Então, assim, a gente vai ver as características da repulsão e da atração. Então, como área de repulsão, a gente pode identificar a América Latina, né? Principalmente os países, o México, os países da América Central, América do Sul. Por conta do quê, professor? Porque seus históricos, né, eles apresentam aí um problema de desequilíbrio econômico. Esse desequilíbrio econômico ele é provocado por endividamento externo, por mau gerenciamento do dinheiro público, que gera aí uma queda nos bolsões e faz com que a crescente da pobreza seja uma coisa constante. Então, a América Latina são os países, né, eu vou colocar o México, todos os países da América Central e os países da América do Sul, que acabam sendo áreas de repulsão. Na África, né, onde além da pobreza ser crônica, ocorrem também conflitos raciais, né, de extrema violência dentro dos países artificialmente criados pelos colonizadores europeus. Entendo o que eu falei assim, dentro dos países artificialmente criados pelos colonizadores europeus. Porque não adianta criar um país e você não ter condições de se manter independente, economicamente falando. Politicamente falando é muito simples. Eu vou fazer um país, então meu país vai ser lá Leandro. Politicamente eu posso fazer um país. E economicamente, eu vou ter estrutura para poder manter esse país? Então é o que ocorre na África, né? O terceiro ponto de repulsão, a gente está falando de repulsão,
eu posso colocar a Ásia, né, que é o continente onde se concentra aí o maior contingente populacional do mundo. E dentro desse contingente populacional do mundo, é a maioria de pobres que se concentram também dentro do continente asiático, né? Então, isso se dá pelas profundas injustiças sociais que muitas vezes, né, anda concomitantemente com sistemas de castas, né? E até por conta do comportamento religioso. Então, a Ásia, ela detém esse contingente populacional que é maior do mundo, não só em termos de quantidade, mas também detentor aí do maior contingente absoluto de pobreza do mundo. Tá? E isso, a gente, se for analisar a causa, a gente pode colocar aí, né, por conta das castas, né, dos sistemas de castas, e também pelos comportamentos religiosos. Outro lugar de repulsão é o leste europeu. Né? O leste europeu, eu coloco ele como uma área de repulsão por conta do quê? Porque quando surge o fim do socialismo, o que surge posterior ao término do socialismo é uma grande desorganização econômica. Né? Por que desorganização econômica? Porque acaba a geração de emprego. Os benefícios estatais quase são extinguidos. Né? Então, quando acaba a geração de emprego, quando acaba o benefício estatal, acaba expondo as diferenças que antes eram controladas pela ideologia da política comum, que era o socialismo, né? E isso causa conflitos étnicos e religiosos também. Tá? Só que dentro desses conflitos étnicos e religiosos, a gente vai ver que, particularmente, a riqueza em algumas regiões do globo, ela acaba atraindo as pessoas de regiões menos favorecidas no leste europeu. Né? Então, o leste europeu ele traz consigo essa carga de ter sempre vivido dentro do socialismo. Então, quando o fim desse socialismo, a desorganização econômica faz com que vá emergir aí o desemprego e os benefícios estatais, que eram, quando eu falo benefícios estatais, óbvio que os benefícios que o governo propiciava para a população, consequentemente, eles vão minguando, eles vão enxugando. Né? E assim, o desenvolvimento do capitalismo internacional, ele concentrou, né, particularmente, a riqueza em algumas regiões do globo. Então, quando ele concentra a riqueza em algumas regiões do globo, obviamente que ele atrai as populações menos favorecidas, como eu falei, que têm um grande desejo de participar dos benefícios decorrentes do capitalismo. Tá legal? Então, como exemplos dessas áreas de atração agora, eu vou poder identificar, eu coloquei as áreas de repulsão, agora eu vou falar as de atração. A primeira, né, não a mais importante, mas a que vem em destaque, é a América anglo-saxônica. Né? A América anglo-saxônica, né, é composta aí por Estados Unidos e Canadá, e as suas ricas economias, obviamente que são atrativos para as populações latino-americanas. Isso é fato. Agora, o curioso é que o México, né, e os centros americanos, eles têm aí também uma atratividade muito grande. Né? Por quê? Porque eles acreditam que o México seja, pela sua localização, seja um dos países, né, que vai desenvolver aí uma economia nos próximos anos. Então as pessoas já estão começando a procurar o México também, além dos Estados Unidos e Canadá, também estão procurando o México para poder tá melhorando aí as condições de vida. A segunda área de atração que eu vou citar para vocês é a Europa Ocidental. Então a Europa Ocidental, essa região concentra aí as principais economias do continente. Né? Então nós temos aí a Alemanha, que podemos citar, França, Itália, Reino Unido, além da Holanda, Suíça. E assim, gente, a Europa é circundada, né, por várias regiões com economias problemáticas, que é a África, o Oriente Médio, a Europa Ocidental, e mais distante assim, a gente pode citar até o Sul e o Sudeste Asiático.
Então, assim, quando nos anos 60, né, no século XX, os países acima citados, Alemanha, Itália, França, eles começam a apresentar um desenvolvimento mais acelerado do que os demais, eles conseguem se libertar dos problemas gerados lá pela Segunda Guerra Mundial. Então, nesse ponto que teve início a imigração, a princípio, ele ocorre na Europa, né, o que nós chamamos de migração intracontinental, né, de lugar para o outro. Os países mais pobres, na época, que eram considerados Portugal, Irlanda, Grécia, até mesmo a Espanha, Turquia, então eles saem desses países e vão para os países centrais. Né? E mais tarde também, eles começam vai começar a chegar imigrantes de outros continentes, né? Que é a que nós chamamos de imigração intercontinental. Os quais migrantes esses que eram bem-vindos à medida que eles forneciam aí o bem mais precioso que eles tinham. Qual que é o bem mais precioso que eles tinham? Óbvio, né? Mão de obra desqualificada e barata. Então, essa mão de obra desqualificada e barata, obviamente que vai substituir os trabalhadores locais nos serviços braçais. O mais típico exemplo disso tudo, né, são os turcos, que eles migram para a Europa Ocidental e eles fazem lá a mesma coisa que os japoneses fizeram aqui, cria lá uma comunidade só deles, aquela coisa toda. As crises econômicas, né, e as transformações na estrutura do trabalho, a gente pode aí colocar que com a automação, né, das máquinas, com a tecnologia, obviamente que vai reduzir os empregos. E aí surge então o que nós chamamos, já foi destacado para vocês, de xenofobia. O que é essa xenofobia? Aversão ao estrangeiro. Então, quando esses países que eram atrativos para a mão de obra desqualificada e barata, quando eles vivenciam alguma crise econômica, onde há de reduzir o emprego, aí surge a tão falada, tão comentada xenofobia, que é a aversão ao povo estrangeiro. Essa situação ela ficou pior com o fim do sistema socialista, né, e o surgimento dos grupos europeus orientais que ficaram desempregados e empobrecidos. E a partir daí, o imigrante estrangeiro, né, ele passa a ser visto como um intruso, né, ou um concorrente indesejado, o que leva muitos países a tomar certas medidas restritivas quanto ao aspecto de imigração. Tá claro isso? Então, tá assim. Outra área de atração populacional, eu vou citar agora o Japão. Né? Por que o Japão? Porque relativamente recente nos processos migratórios o Japão. Eu posso colocar como recente. Os países eles começaram a se tornar um polo de atração a partir do seu acelerado crescimento econômico, isso nos anos 70. Inicialmente, os imigrantes eles vinham, né, das cercanias lá de China, Taiwan, Coreia do Sul. E aí passa um tempo, o envelhecimento precoce dessa população de imigrantes, ele serve como mola propulsora para um novo atrativo, né? Aí vai levar ao aumento da imigração consideravelmente e com destaque aí, ó que interessante, com destaque aí para nós brasileiros, né? Decassegue que fala, né? Que é o trabalhador não qualificado aproveitado lá para as tarefas braçais. Então, milhares de famílias nesse momento brasileiras mudam para o Japão em busca de dólares. Tá legal? Então, assim, na apostila de vocês, os movimentos migratórios aí vai falar dos fluxos migratórios, né, que eu já expliquei aí de uma maneira direta, né? Falei dos fluxos migratórios internacionais. Só queria falar do nacionalismo, tá? Nacionalismo está aqui na apostila de vocês como sentimento pessoal ou coletivo de proteção ou valorização da sua nação em relação às outras. Esse nacionalismo ele fica muito bem evidenciado nos filmes hollywoodianos, né, americanos. É raro você ver um filme, uma série americana, onde eles não procurem dar destaque a um emblema americano.
geralmente é a bandeira deles, né, ou o hino deles. Qualquer possibilidade que eles tiverem para focar a bandeira ou fazer com que o hino deles seja entoado, eles não vão perder essa oportunidade. Isso é nacionalismo, é esse sentimento pessoal ou coletivo de proteção à valorização da sua nação. Quisera que a maioria dos países tivesse esse mesmo sentimento de nacionalismo, né, em relação aos países de origem. Eu acredito que seja só da aula 7, né? Então vamos lá para a aula 8, tá legal? A aula 8 vai falar da geomorfologia e a estrutura interna da Terra. Até aí tudo bem? Não esqueçam, tá? Se tiver dúvida, pode colocar lá. Eu vou encerrar aqui para poder colocar uma imagem aqui de geomorfologia, né, para ilustrar para vocês aí. Tá legal? Valeu, galera do terceiro ano. Já já a gente está de volta.